Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje nós vamos para mais uma tier list, onde a gente vai eleger quem foram os melhores lutadores da WWE no mês de junho de 2026. O período entre o Clash in Italy e o Night of Champions. Então, se você quiser saber a minha opinião, assista esse vídeo do começo ao fim. Eu tenho certeza que vocês vão ficar chateados com algumas coisas que eu vou falar aqui. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Você já sabe do esquema, em especial senta o dedo no like, porque quando você faz isso, você indica para o YouTube que o vídeo é legal e faz com que ele distribui esse vídeo para mais pessoas, beleza? Então vamos que vamos para mais uma tier list do tiozão. Eu já vou mostrar aqui alguns lutadores que eu já tirei do caminho, porque, cara, assim, é gente que tá fora da televisão, é gente que tá lesionada. Então aqui, gente que tá fora da televisão. Akira Tozawa e outros, basicamente, eles só aparecem naquela história da Maxine, essa semana já nem apareceram. Bravo e Raio estão muito raramente aparecem lá na AAA, agora que acabou a história lá dos americanos. Brutus e Julius Creed participaram um pouquinho daquela história e já sumiram de novo. Cruz Doutor e Joaquim Wild da LWO de vez em quando aparecem lá na AAA. Eric Iver, atuais campeões de parelhas da AAA, estão aparecendo só para encarar os lutadores do SmackDown. Grayson Waller tá sumido, ninguém sabe para onde foi depois que acabou o New Day. Acho que ele nem no main event ele tá participando de luta. Angel e Berto estão aparecendo agora lá na AAA como Peros Del Mal, mas no main roster nada. Drew McIntyre tá em Hollywood, Ilya Dragunov tá no banco, tá treinando lá na Heart Dungeon, Shinsuke Nakamura sumiu. E aqui da NXT, Brooks Jensen, Josh Briggs, Jasper Troy estão sumidaços. E o Brooks Jensen chegou a descer pra Evolve, mas mesmo na Evolve não tá aparecendo. Kale Dixon tá mais firme na Evolve. Kale Dixon, que era parceiro do Ryan Connors na Chase U. Quando a Chase U acabou e o Ryan Connors foi pro Birthright, o Kale Dixon, que era parceiro dele, sumiu e agora tá lá na Evolve. Lutadores lesionados, Bronson Reed, né, tá com um problema no bíceps desde fevereiro, deve estar voltando agora, talvez na jornada para o SummerSlam. Logan Paul acabou de lesionar o tríceps, tem mais uns 5 meses fora. Sheamus está com problema no cotovelo desde o ano passado. Elton Prince, problema de pescoço. Kevin Owens, problema de pescoço. Randy Orton, problema no corpo inteiro, tá todo zoado. E o Hélio Lefebvre quebrou o braço no começo do ano, deve estar voltando aí mais pro final do ano, beleza? Bom, então vamos começar aqui. Vamos falar justamente do período entre o Clash in Italy e o Night of Champions, tá? Então a gente vai ver os lutadores aí surgindo nesse período aí. O Brock Lesnar, nesse período, ele não apareceu, né? Ele simplesmente ele estava sumidaço, né? Então ele chegou a fazer a luta, a segunda luta lá no Night of lá no Clash in Italy contra o Obafemi, ganhou a luta e depois sumiu, desapareceu. Ele só foi aparecer agora na jornada para o SummerSlam. Né? Então, vamos colocar aqui o Brock Lesnar na parte de fora da TV, né? Porque depois que ele venceu o Obafemi, ele sumiu e não apareceu o mês inteiro. Vamos lá, Danhausen. Eu vou colocar o Danhausen como desempenho aceitável, tá? Como lutador de comédia, como um alívio cômico, ele tá aceitável. Ele teve algumas histórias ali com o Demise e o Kit Wilson, aí os dois apareceram como zumbis, a gente não sabe como é que eles vão aparecer hoje no SmackDown, mas eu acho que essa história do laboratório do Danhausen tá começando a ficar cansativa. A verdade é que o Danhausen ele brilhou muito fora da bolha, quando ele deizicou o New York Knicks, e aí o Knicks acabaram ganhando o título da NBA depois de 53 anos. E aí o cara vai ganhar praticamente uma estátua lá em Nova York. Então, para os fãs do New York Knicks, ele tá aqui, ó. Top das galáxias. Mas pro universo WWE, ele tá como aceitável. Angelo Dawkins e Montez Ford, uma dupla que voltou agora, recentemente. Street Profits ganharam o título de duplas da Division. Eu vou colocar eles com desempenho muito bom, tá? Nem tanto assim por promarem, nem nada do tipo, mas pela luta que eles fizeram. Eu gosto muito dos dois lutando. Vocês sabem que principalmente o Montez Ford eu acho que é um cara excepcional, mas a gente não sabe, parece que a WWE não tá querendo separar os dois e alavancar o Montez Ford como lutador de simples. Vamos que vamos, é isso que a gente tem para hoje. Austin Theory, eu vou colocar ele como desempenho. Eu vou colocar ele como desempenho de aceitável, mas um aceitável com viés de alta, porque as lutas dele
apesar de serem mais do mesmo, ele faz o feijão com arroz bem. Ele tem bons movimentos, ele tem uns movimentos interessantes. Quando ele vem do lado de fora, faz o rolamento e dá uma voadora no adversário e tal. Ele tem uns movimentos legais. Ele tem uma persona legal. Só que agora a gente vai ter que ver o que vai acontecer com o fim da Division, né? Basicamente a Division morreu. O Paul Heyman, que formou a Division com o Seth Rollins, praticamente deu as costas pro grupo. O Bron Breakker sumiu depois de perder a luta pro Seth Rollins na jaula. A gente não sabe o que vai acontecer, como é que vai continuar, mas eu acho que a Division morreu. O Seth Rollins vai para um canto, o Bron Breakker vai para outro canto, o Austin Theory vai ficar pelo caminho. Talvez até o Logan Paul voltar daqui a uns 5 meses. Aí quando ele voltar, talvez eles façam uma dupla de novo. Mas por enquanto, o Austin Theory vai entrar aqui pela qualidade nas lutas, mas o futuro dele na WWE tá meio tenebroso. Bron Breakker, eu vou colocar ele com desempenho de muito bom. A luta dele, eu vou colocar como top das galáxias por conta da luta dele contra o Seth Rollins. Já vou até me adiantar também, já vou colocar o Seth Rollins aqui. A luta dos dois no Night of Champions foi sensacional, tá? Muita gente considera que foi a luta da noite. Eu acho que foi a feud do mês, né? Desde o Clash in Italy até o Night of Champions, a jornada do Bron Breakker e do Seth Rollins foi muito boa, tá? Aliás, outras jornadas também foram muito boas, a gente vai citar sobre isso, mas eu acho aqui que vale muito a pena a gente celebrar aí esses dois. Foi uma bela luta, uma bela feud. Agora o Seth Rollins ele vai para o caminho do Roman Reigns, e o Bron Breakker a gente não sabe o que vão fazer com ele, né? Vamos ter que aguardar. Chad Gable eu vou colocar como desempenho muito bom. A única coisa que me impede um pouco de elevar ele é que as lutas dele não têm esticado muito. E essa música dele que a gente tá tendo que se acostumar. Essa música nova, né? Eles fizeram uma repaginação na gimmick dele desde que ele deixou a máscara do El Grande Americano. Essa musiquinha aí também intancável, mas tendo isso em vista, eles estão tentando fazer uma nova persona ali pro Chad Gable, tentando engajar com o público, fazendo a palminha lá em cima, tal. Vamos ver o que a WWE vai fazer com ele, o que vai construir com ele, porque eu gosto dele. Eu acho que ele deveria ser um futuro campeão de simples, né? Ele nunca foi campeão de simples na WWE. Então, por que não, né? Enfim. CM Punk. Então, o CM Punk, a gente tá considerando período na televisão, né? O CM Punk não apareceu na televisão nesse período, né? Tá sumidaço desde a WrestleMania. Então, tá fora da televisão. A mesma coisa é o Grande Americano, né? El Grande Americano, desde a luta dele contra o El Grande Americano original no Noche de los Grandes, sumiu. Né? Ele sumiu. Ele chegou a aparecer lá na AAA agora, na semana passada, quando ele sofreu o ataque do Perros del Mal, né? Mas eu acho muito pouco. Tá. Eu acho muito pouco. Eu vou deixar ele como fora da TV, assim, porque a maior parte do mês ele ficou fora. Ele só apareceu 2 semanas atrás para fazer uma promo contra o Perros del Mal. Na verdade, foi fazer uma promo contra o Dominic Mysterio pelo título da AAA, e o Perros del Mal apareceram e atacaram ele, né? Perros del Mal é o grupo que é formado pelo Daga, que é um ex-membro desse grupo, pelo Anja e pelo Berto, pelo Bronco Nima e pela Carmen Petrovic, né? Lutadores que saíram ali do main roster ou da NXT. Dominic Mysterio abaixo da crítica, tá? Abaixo da crítica. Dominic, ele não luta, ele participou ali do torneio King of the Ring, ganhou a primeira luta, tomou um piau do Obafemi e ficou por isso mesmo. Ele não defende o campeonato, mega campeonato da AAA, mal aparece, ele não aparece na verdade, e nem aparecer no México ele aparece. Esse é que é o ponto. Se ele ainda aparecesse lá e tudo mais, beleza. Mas assim, dizem que ele não tá aparecendo que ele não apareceu esse tempo todo para poder dar destaque à field dos americanos, né? Então, agora tá na hora dele aparecer, meu Deus do céu, né? Ele é o principal campeão da companhia, né? Então vamos fazer hora extra, né, Dominic? Tá na hora de você voltar lá no México. Mas assim, fora isso, a persona dele já tá meio desgastada. O ringue dele, ele tá muito nerfado, né? Muita gente fala que ele é limitado e eu tendo a concordar com isso, mas eu gostaria de ver ele lutando como face. Eu acho que ele poderia ter boas lutas como um face cômico, lembrando o Eric Guerreiro quando ele foi face. Eu acho que já tá na hora da WWE pensar em tornar o Dominic face. Dragon Lee, ele mal lutou nesse período, né? Mas quando ele lutou bem. Eu vou colocar ele com desempenho de aceitável, porque quando ele lutou bem.
Mas eu realmente não tô conseguindo lembrar assim, meu Deus, Dragon Lee, que luta, né? Eu não tô conseguindo realmente lembrar tanto assim. Já o Ethan Page eu vou colocar como muito bom, né? Persona muito boa, as lutas que ele fez, apesar de sempre perder, né? Ele vence muito pouco atualmente no main roster. Ele sempre vende muito bem os golpes do adversário, sempre tem um desempenho, um papel muito legal no ringue. JD McDonough, ele ficou sumido, voltou recentemente, aí teve aquela história do choque que ele tomou o choque lá do Danhausen, aí voltou, desempenho abaixo da crítica, né? Ele chegou a fazer uma luta recente contra justamente Chad Gable. Não, eu vou botar aceitável, porque a luta com o Chad Gable foi boa. Tá, então o JD ele é aquele lutador hoje que basicamente ele tá ali para fazer outros lutadores brilharem. Quando esses lutadores lutam bem, acabam brilhando junto. Devon Evans lutou agora em junho. Se ele lutou pouco, né? Porque eu tô querendo pensar aqui, eu não tô conseguindo me lembrar assim, meu Deus, que luta boa do Devon Evans. Estou até vendo aqui meus alfarrabos aqui das semanas passadas, mas eu realmente não tô conseguindo lembrar de uma grande luta do Devon, né? Então eu vou colocar ele aqui como aceitável. Se eu não consigo lembrar de alguma luta decente que o cara teve, ele acaba ficando aqui, né? Ele ganhou, sim, a luta do King of the Ring, né? Aquela luta de 4 fatas. Não, aquela luta ele teve um bom desempenho. Eu vou colocar aqui. E aí depois ele fez a luta nas semifinais contra o Jey Uso. E essa luta foi boa também. Não, é verdade. Teve essas duas lutas aí, ele entra como muito bom. Main Event Jey Uso. Já diria o outro. Rapaz, Jey Uso. Desempenho abaixo da crítica, né? Quando é que o Jey Uso tem um desempenho bom, né, cara? É impressionante. Assim, as lutas dele são a mesma coisa, ele consegue errar as mesmas coisas. Na luta contra o Boba Fett, ele errou super kick. Cara, assim, intancável, sabe? Não dá pra entender por que a WWE colocou o Jey Uso na final do King of the Ring. Poderia ter colocado o Devon Evans e o Oba e o Devon ter feito uma luta sensacional. Na verdade, botaram um cara limitadíssimo que só tem o It só pra dar uma alavancada na plateia, assim, na caminhada pro ringue, só isso. Sinceramente, desprezível, assim. Não que ele seja desprezível como pessoa, nem como lutador, mas eu acho que o mês dele foi desprezível. Poxa, ele chegou no final do King of the Ring, tá, mas... Sabe? A luta com o Devon Evans, quem carregou foi o Devon Evans. A luta contra o Obafemi não foi boa. Foi curta, então... Ele não traz muita coisa. Já o Jimmy Uso, ele já teve um desempenho aceitável, porque quando ele tá no ringue, ele faz lutas boas, melhores do que as do Jay, tá? O Jimmy é melhor no ringue do que o Jay. E apesar do Jay estar com essa historinha pra boi dormir de que ele quer ser reconhecido e tudo mais, o Jimmy ele acaba impondo mais respeito. Porque em vez do Jay que fica querendo partir pra cima de todos, o Jimmy Uso ele tenta levar no papo, ameaçando e tudo mais. A gente tem que ver essa fieldzinha deles aí com o LA Knight, porque parece estar encaminhando para alguma coisa interessante, né? E o Jimmy Uso ele acabou tendo aí duas lutas com o LA Knight que foram boas. Então vou colocar o Jimmy Uso com aceitável. Joe Hendry abaixo da crítica. E não é culpa dele, né? Ele ficou sumido bastante tempo depois que o Logan Paul se lesionou. Quando ele voltou recentemente, teve uma luta entendeu? E Joe Hendry, eu tô um pouco preocupado, assim. A WWE, quando ela começa a limitar um pouco o tempo das lutas, você já olha assim, a companhia não acredita muito no cara. E esse pode ser o caso do Joe Hendry. Joe Hendry é um lutador meme, né? Um lutador meme, que é aquele lutador que basicamente tem a música ou a cantoria, mas no ringue, se você compara ele com outros lutadores do main roster, ele deixa um pouco a desejar, né? Então, vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento da carreira do Joe. O Joe que já tá com a idade já um pouco lá em cima, né? 30 e muitos. LA Knight, yeah! Bom, LA Knight, eu vou colocar ele com um desempenho aceitável. Poxa, mas tiozão, mas ele teve uma field boa, tá tendo uma field boa aí com os Usos, né? Sim. Poxa, mas ele não tá errando muito, né? Sim. Ele tá tendo promos boas, né? Sim. Mas é mais do mesmo. Entendeu? Enquanto a gente não vê o LA Knight tendo um desempenho melhor, lutando contra lutadores melhores, não ficar fazendo luta repetida,
e aqui não é culpa dele, é culpa do criativo, a gente vai continuar vendo ele como um lutador aceitável e não como um lutador que merece estar lá no topo. O LA Knight não brilhou nesse período, muitos outros lutadores brilharam, então, pra mim, ele fica como aceitável. Oba Femi, top das galáxias. Poxa, mas tiozão, ele é limitado no ringue. Tiozão, ele é forçado, não interessa. O cara passou o carro em todo mundo. Ele ganhou o King of the Ring. Quando ele pega o microfone, ele proma bem pra caramba. E eu tenho certeza que todos que estão falando que o Oba Femi é forçado, o Oba Femi é limitado, um dia verão a qualidade dele. Assim como levou muitos anos para o pessoal apreciar o Roman Reigns. Tá? O Roman Reigns, em 2014, 2015, era, assim, em matéria de críticas, o Oba Femi de hoje. Ninguém suportava o cara. E aí foram precisos 5 anos, uma leucemia e uma pandemia e um heel turn para que o cara ficasse maneiro. E aí todo mundo curtisse o cara. É o caso do Oba Femi. Eu acho inclusive que o Oba Femi devia turnar heel. Ele como monstro face, fica faltando alguma coisa. Mas esse cara aqui, dominando todo mundo, como rio, como um governante, carregando a coroa que ele venceu, seria sensacional. Seria absoluto cinema. Então, pra mim, o Boba Fett, independente desses ajustes que eu acho que poderiam acontecer na persona dele, é um dos caras do mês. Boba Fett, King of the Ring, top das galáxias. Penta, eu vou colocar ele como muito bom. Sempre que o Penta entra e faz uma luta, a luta é boa. Eu, particularmente, acho que o Penta tem potencial gigantesco para ser campeão mundial. O Penta, ele é um lutador que luta bem com praticamente todo tipo de lutador e ele engaja demais num público que a WWE está querendo investir, que é o público latino-americano, em especial o México. Tá? Então, vamos aguardar para ver o que a WWE vai fazer com o Penta. Ele está como campeão intercontinental já há bastante tempo. Vamos ver o que a companhia vai aprontar aí, o que ela vai fazer com o Penta no futuro. Rey Mysterio, eu vou colocar como desempenho. Eu vou colocar como muito bom, tá? Ele no ringue, mesmo com 50 anos de idade, ainda manda bem. As lutas dele ainda são boas, tá? É óbvio que ele não é o mesmo de quando lutava lá na WCW, com 18 anos de idade, novinho, fininho, não é. Mas ele ainda consegue arrancar lutas boas com muita gente, tá? E a gente precisa valorizar o cara enquanto ele ainda tá lutando. Roman Reigns, top das galáxias, né? Ele tá aí promando, tá? Top das galáxias, sumiu, né? O Roman Reigns ele deu uma sumida nesse período, né? Ele lutou lá no Clash in Italy, mas ele não lutou no Night of Champions e na verdade ele não apareceu, né? Ficou indo e voltando, abaixo da crítica, né? Eu tava pensando ainda lá na época do Clash in Italy, mas o Clash in Italy foi em maio. Em junho ele sumiu, teve show que ele não apareceu na turnê na Europa, não lutou, né? Então assim, para que serve um Roman Reigns, né? Serve para agora enfrentar o Seth Rollins pelo título no SummerSlam. Então a gente vai ver agora no mês de julho como é que vai ser a participação dele. Eu acho incrível que eles não conseguem arranjar uma luta de duplas ou de trios assim para botar o Roman Reigns no show semanal. Assim, o cara não quer trabalhar. Ele só trabalha em PLE. É impressionante, assim, não dá pra entender um negócio desse. O Rusev merece o buffet, sinceramente. O cara, ele paga de fortão ali no cenário intercontinental apenas pra sofrer o job. Eu acho que, pra mim, eu acho que de repente o Rusev deveria se tornar face. Abraça logo o Bangaranga, abraça logo o Rusev Day, se torna face. Eu acho que seria muito mais interessante pro público do que ele Rio, sinceramente. Agora vamos pro SmackDown. Bom, Axiom e Nathan Frazier, cara, os dois. Assim. Eu não sei muito o que dizer desses dois, porque eles quase não lutam mais como dupla. A gente tem visto muito o Axiom e o Nathan Frazier lutando como lutadores de simples em shows assim. AAA, NXT. Agora vai ter uma luta do Axiom no main event. Então, assim.
Os dois estão abaixo da crítica, mas não é por culpa deles, é por culpa do criativo que não consegue achar um lugar para uma das melhores duplas da WWE hoje. E não consegue achar um lugar no roster para um dos melhores lutadores da WWE hoje, que é o Nathan Frazier, só porque o cara é baixo, assim, dá uma revolta quando a gente vê isso. O cara é um monstro no ringue. Mas a WWE não consegue aproveitar ele. Enfim. Carmelo Reis, eu vou colocar como muito bom, assim como o Rick Saints, tá? Tanto o Carmelo Reis quanto o Rick Saints tiveram uma boa fieldzinha lá, tiveram 3 lutas em um período muito curto, todas elas muito boas. O estilo de luta dos dois casou muito bem, né? Então a gente tem que destacar aqui os dois. Eu acho importante a gente fazer isso. Cody Rhodes, que pô, o Cody luta, né? O Cody vem, ele lutou contra o Gunther, aquela luta que o Sami Zayn atrapalhou, agora veio pro Night of Champions, também lutou, uma luta que foi boa, na minha opinião. Então, assim, o Cody eu vou colocar como top das galáxias. Eu sei, vocês vão reclamar, vão falar um monte no meu ouvido. Mas tanto o Cody, quanto o Gunther, quanto o Sami Zayn, pra mim, foram top das galáxias. A luta deles, pra mim, foi sensacional no Night of Champions. A field dos três foi muito bem construída. O Cody perdeu o título. A gente vai ver o que vai acontecer agora. O Gunther, brilhante na sua atuação como o Rio que se acha esculhambado pela companhia, partindo para cima do Nick Aldis, provavelmente tendo uma luta do Gunther com o Nick Aldis no SummerSlam. E o Sami Zayn que, cara, fez esse heel turn meio brando aí, né, em que ele alega que é o último cara bom da WWE, e aí isso acaba fazendo com que tivesse ali um desenvolvimento dele, ele atacando o Cody Rhodes sem querer, e aí ele atrapalha a luta dos dois, atrapalha o Gunther, faz o Cody Rhodes reter o título, e aí o Sami entra na luta numa Triple Threat, vence o título no Night of Champions. Eu acho que esses três esse mês foram sensacionais. Foram uma das poucas coisas boas do SmackDown. O SmackDown teve muita lenga-lenga nesse mês de junho. Tá? Então vou colocar os três como top das galáxias. Damian Priest pra mim merece o buffet, sinceramente, pra mim tanto faz como tanto fez. Eu não consigo gostar do cara, nem no ringue, nem fora do ringue. Não consigo. Por mim, pega ele e deixa ele no banco, tá? Tem um spoiler de que ele vai aparecer na AAA e vai passar um tempo lá. Por mim, já ficava por lá, sabe? Sinceramente. Finn Balor abaixo da crítica, né? Simplesmente, ele fez uma luta no torneio do King of the Ring, uma boa luta, mas depois disso ele não foi usado. Né, ele ficou nos bastidores e assim, nem pra ser engraçado ele simplesmente ficou encarando, falando, nós já fomos parceiros, tal, não sei o que, e eu vou então encarar o Damian, e aquela lenga-lenga tal, então assim, eles não estão fazendo nada com o Finn Balor, né, é um negócio impressionante. Então assim, ele acabou ficando abaixo da crítica nesse período, mas novamente, não foi culpa dele, foi culpa do criativo. Jacob Fatu aceitável, só por conta de ele ter se tornado capacho do Roman Reigns. Acho que nem luta ele teve. Né? Depois que ele perdeu o Tribal Combat no Clash in Italy, ele não teve luta, né? Ele só ficou como capacho do Roman, reconheceu o Roman e tá fazendo ali os favores dele, indo tentar cooptar o Solo Sikoa pro grupo. Pela transformação da personagem, que eu posso não concordar, eu vou colocar ele como aceitável. Johnny Gargano merece o buffet, na verdade ele merece até o release, né, coitado. Ele tá há meses fazendo o papel de um cara comatoso. Teve uma vez que ele acordou para fazer um lutão contra o Miles Borne na NXT e depois voltou para esse estado comatoso aí, não tá fazendo nada. Então, para mim, o Johnny Gargano devia receber logo o release, logo lá pra AEW, Johnny Gargano All Elite, pronto. Kit Wilson, pra mim, também merece o buffet, pra mim já deu essa persona dele, tomou esse choque agora, eu espero que ele dê um boot na persona dele e reinicie tudo. Matt Cardona, abaixo da crítica, ele tem feito lutas boas ocasionalmente, quando ele luta, mas assim, aquele cara que chegou
falando alto no main roster, falando eu vou ser futuro campeão mundial da WWE. Esquece esse negócio tudo. Tá? Ele veio aí pra fazer job. Pra mim, ele devia voltar a ser Zack Ryder, talvez fosse um pouco mais interessante. Como Matt Cardona, nada. Ray Fênix, eu vou colocar como muito bom. Ray Fênix, ele se tornou campeão campeão dos cruzadores da AAA, e aí o Ray Fênix, como campeão dos cruzadores, ele tá trazendo o título, ele tá fazendo algumas lutas interessantes no main roster. Já lutou contra o Action, se não me engano, lutou com o Nathan Frazier, era o que a gente tá falando do Nathan Frazier do Action, né? Então, eles estão ali, mas não estão, né? Só fazem luta de simples para apanhar. E assim, se eles fizessem, trouxessem esse título de cruzadores da AAA para reativar a divisão de cruzadores na WWE, eu não reclamaria. Porque tem uma galera mais baixa que merece ter um destaque, aparecer na televisão, ter uma divisão, lutar por esse título. Eu acho que seria muito legal, tá? Dito isso, eu também gostaria que o Ray Fênix se juntasse ao Penta e fizesse os Lucha Bros. Mas como me parece que eles estão no caminho de realmente transformar o Penta numa estrela de simples e ser um futuro campeão mundial, dá pra entender deles terem separado o Ray Fênix aí dele. Royce Keys eu vou colocar como aceitável. Teve uma luta do King of the Ring em que ele teve alguns botes, né? A gente precisa lembrar disso. Como persona tá mais ou menos, agora a gente tem que ver como é que vai ser a construção dele pro SummerSlam. Né? Esse mês agora vai ser bem interessante. Eu acho que por conta do SummerSlam ser o segundo principal PLE do ano, só perdendo para WrestleMania, ser um PLE de 2 noites, a gente vai ter algumas construções interessantes aí. A gente deve ter de 12 a 14 lutas no SummerSlam. Então, vamos ver aí o que a WWE vai fazer com o Royce Keys. R-Truth. Para mim, o R-Truth teve um desempenho aceitável por conta do papel de comédia dele. Eu achei ele divertido. Nas lutas ele tem feito o papel dele. Nos bastidores, tentando apaziguar ali o Damian Priest e o Royce Keys, ele também tem feito um papel legal. Então, para mim, tá de boa. Solo Sikoa eu vou botar também com um desempenho aceitável. Tá com viagem alta, porque tá com essa história aí de ele tá se enrolando aí com a LA Knight contra os Usos. A gente não sabe se isso é apenas um setup para que o Solo Sikoa traia o LA Knight e entre na Bloodline, e assim se forme a Mega Bloodline que a gente tá imaginando com os Usos, o Solo Sikoa e o Jacob Fatu atrás do Roman Reigns. O Solo Sikoa como face eu acho que seria bem divertido, ele é bem divertido sacaneando os adversários. A gente precisa ver como é que vai ser a construção dele. E Tamatonga e Talatonga, sinceramente, estão aqui, ó, abaixo da crítica. Eu vou até colocar aqui, cara, ó, eu vou colocar eles como simplesmente merecem um buffet, porque pra mim já deu. Tá, assim, eles separaram os dois do Solo Sikoa, e daqui a pouco os dois vão acabar recebendo o bilhete azul. Demis, eu vou colocar ele como aceitável, e só pela veia cômica dele, tá? Essa história quando ele tomou o choque, o Kit Wilson, ele não, assim, ele teve ali um bom desempenho, mas o Demis, ele foi brilhante, né? Tem uma hora que ele tá caminhando e aí ele encontra o adversário que tá com uma cadeira na mão, ele dá a volta, assim, sem tomar um susto, mas ele dá a volta e é muito engraçado, porque parece que ele tá fugindo, né? Mas ele não consegue. Eu acho que a gente tem que respeitar o Demis, né? Deixa eu até mostrar a carinha dele aqui. A gente tem que respeitar o Demis por ele ser um cara dedicado à companhia, ele não reclamar, né? O que oferecem para ele, ele faz. Ele meio que tem a veia da Chelsea Green, né? O que me oferecerem, eu faço, porque pelo menos eu vou estar na televisão. E o Demis, ele tem feito isso, e não é à toa que o cara é milionário hoje. Então, assim, não gosto do Demis no ringue, nunca gostei, mas a veia cômica dele é muito legal, então por isso que eu vou colocar ele como aceitável. E o Trick Williams eu também vou colocar como aceitável, tá? Eu sinceramente eu acho que a persona dele tá legal, as promos dele estão interessantes, mas o ringue tá começando a mostrar que ele é limitado. O Trick Williams é limitado, acho que a gente precisa aceitar isso e começar a pedir para que a WWE coloque bons lutadores para lutar com o Trick. Porque se botar cabeça de bagre para lutar junto com o Trick Williams, a luta não vai ser boa. Agora, se botar um cara maneiro contra o Trick Williams, a luta vai ser boa porque ele consegue casar a luta boa contra lutadores ágeis. Tá, então, Trick Williams para mim, vou colocar como aceitável, tá como campeão dos Estados Unidos, por mim já poderia ter perdido esse título, mas tá aí, Trick Williams aí no aceitável.
agora vamos pra galera da Evolve, a gente vai passar um pouquinho rápido, apesar de que tem muita gente na Evolve ultimamente, né? O Aaron Rourke, ele tá chegando agora, ele veio da Evolve, já teve luta ali na NXT. Eu acho que eles vão subir esse cara esse ano, tá? É bom lutador, boa persona, bem diferentona, vou colocar como aceitável. Brad Baylor eu também vou colocar como aceitável junto com o Rick Smokes. Deram uma nerfada nesses meninos, tá? Eles vieram muito bem da Evolve, subiram com o Jackson Drake e eles lutando, eles apanham bastante. Então dá pra ver que a WWE deu uma nerfada neles para que o público não aplaudisse. Eu particularmente não gostei muito disso não. Jackson Drake, que já é o parceiro deles, eu vou colocar aqui no muito bom. Sempre que esse cara luta, ele faz lutas muito boas. Inclusive essa semana ele fez uma luta assim contra o Mason Brook, mas aí a gente já tá falando de julho. Né? No mês de junho ele teve sim um bom desempenho. Bronco Nima e Lucian Price eu vou colocar como abaixo da crítica, mal apareceram. Quando apareceram separados, né? O Bronco Nima apareceu lá na AAA para fazer o Peros Del Mal, o Lucian Price não apareceu em lugar nenhum, ficou se questionando o que o Bronco Nima estava fazendo. Então, só por conta disso eu vou colocar eles como abaixo da crítica. Channing Stacks teve um desempenho. Todo mundo do Birthright é um negócio meio engraçado. Eles estão tentando desenvolver os caras. E a dupla que é feita com ele é a do Uriah Connors. E a questão é que o Uriah dá de 10-0 no Channing Stacks no ringue. Só que ele não se destaca. Ele não se destaca muito, né? Estão tendo que construir ele. Ele estava lá na Chase Win, não estava fazendo nada. Channing Stacks eu vou colocar como abaixo da crítica, mas o Uriah Connors eu vou colocar como aceitável com viés alta. Todas as lutas que esse cara participa, ele manda bem, tá? Tem que prestar atenção nesse cara, apesar de que eu acho que tem vários fatores que atrapalham ele. Charlie Dempsey eu vou colocar como merece o buffet, sinceramente, mal tá fazendo diferença. Quando ele luta muito mais ou menos, e ele lutou só uma vez esse período. Cutler James eu vou colocar também como merece o buffet. Ele, na verdade, ele e o Osiris Griffin se meteram na história lá do John Lennox e do Saquon Sugars. Ele, particularmente, está lutando na Evolve. Tá? Você vê o nível de confiança que a WWE tem no cara. O cara desceu para Evolve para fazer luta de simples. John Lennox eu vou colocar como aceitável. Já o Saquon Sugars eu vou colocar como muito bom. Tá? Eu acho que a construção do John Lennox está fraca. Ele é um lutador genérico que eles tentaram colocar ali no Dark State, porque o Dark State é formado por 3 ex-atletas, que é o John Lennox, o Cutler James e o Osiris Griffin, e um lutador. O lutador é o Saquon. Por isso que você consegue ver uma diferença na forma da promo, na forma dele agir, na forma como ele corre, como ele participa das lutas. Tá? Esse cara aqui, durante o ano passado inteiro, na primeira parte do ano, ele foi meio que escondido, porque do Dark State quem lutava mais era o John Lennox e o Osiris Griffin, eles que inclusive chegaram a ser campeões de duplas. O Saquon mal lutava. Agora a gente tá vendo que o cara é bom, tá? Então eu vou colocar o Saquon aqui. Vou colocar outros 2 lutadores que têm surpreendido bastante, que eu tenho gostado muito, tá? Dorian Van Dux. E vou colocar também aqui o Sean Legacy. Esses 2 caras no ringue são excepcionais. Aliás, cara, eu vou subir os 2, tá? Esses 2 no ringue são muito bons. A persona, a forma como eles se apresentam, como eles falam, é muito interessante. Mas os 2 lutando é sensacional. Esses caras, a WWE pode confiar neles, que eles têm 2 estrelas em potencial aqui. O que pode limitar um pouquinho eles? Não precisa nem dizer, né? Mas o que eu acho que a WWE tem aqui de qualidade, de talento, é algo interessante, tá? Foi um achado esses 2 caras, vieram da Evolve, já estão na NXT, estão brilhando. Eu acho que pro ano que vem esses 2 caras vão estar lutando pelo campeonato da NXT. E talvez para 2028, 2029 eles podem estar subindo para o main roster. Vamos ficar ligado nesses 2 caras aqui. E.K. Prosper, muito bom. Derrotou 2 vezes o Keanu Carver. Bom desempenho no ringue. Boa persona.
tá? Tô gostando dele. Rankin Tank, quando lutaram, acho que lutaram uma vez, desempenho aceitável, são mais NPCs nos bastidores, mas ainda assim eles conseguem divertir um pouco aí na WWE. Kim Hendricks, cara novo, que a WWE tá querendo empurrar como uma força ali no main event, chegou a ter uma luta com Tony DeAngelo, que foi muito da mais ou menos, eu vou colocar ele com desempenho aceitável com viés de baixa, tá? Eu não gosto desse cara não. Keanu Carver, Keanu Carver é abaixo da crítica, né? E não é por culpa dele. As lutas dele, ele se esforça pra fazer lutas boas. Mas, cara, assim, o pessoal fica comparando ele com o Obafemi. E aí não tem como comparar, cara. Aí o pessoal fica falando que é o Obafome e tal. Eu fico com pena dele. Ele não tá conseguindo fazer uma marca dele mesmo, né? E é um outro atleta que tá tentando ser transformado em lutador e tal. Esse cara aí precisa de uma longa estrada para ser treinado, tá? Aqui nós temos o Lexis King, eu vou colocar como aceitável, mal lutou, né? É o atual campeão da Speed. Quando ele lutou pelo campeonato da Speed, foi uma luta boa. Mason Rook, cara novo, grandão, tem uma boa persona, no ringue acaba sendo um pouco limitado por causa do peso. Ainda assim, o que ele consegue fazer é muito bom, tá? Então vou colocar o Mason Rook aqui como muito bom. Miles Bourne tem tido boas lutas, as promos dele precisam ser trabalhadas, e não é pelo fato de ele ser surdo, né? Mas é pelo fato de que existe algumas limitações ali na forma como ele expõe as promos. Eu vou colocar ele como muito bom por conta da qualidade no ringue, mas ele podia estar melhor. Naraku também muito bom, persona maravilhosa, field dele com Tony DeAngelo também já vou encaminhar para cá. Field dos dois, muito legal. A história da bola de fogo no contrato foi bem inovadora. Eu não me lembro de uma bola de fogo surgindo de um contrato, né? Que o Tony D'Angelo teria que assinar, assim, e foi a marcação da persona dele como um evil, né? Um cara maligno, né? O nome dele no Japão era Evil. Então eu acho que está sendo bem interessante essa construção. Eles devem fazer uma revanche em breve, porque o Naraku já atacou o Tony DeAngelo nesse último NXT. Então vai ser interessante de ver. Para quem não sabe, Naraku é ninguém mais, ninguém menos do que o atual esposo da Io Sky. Eles se casaram recentemente. Nico Vence, para mim, merece o buffet. Eles quebraram ali o The Cullen, né? Fazendo o Nico Vence e a Easy Dame expulsarem o Shawn Spears do grupo. Então, para mim, Nico Vence merece o buffet. Shawn Spears merece o buffet. No andar tá ali como mentor do Romeu Moreno. Teve algumas lutas boas, eu vou colocar ele como aceitável. Já o próprio Romeu Moreno, eu vou colocar ele como muito bom, porque eu gostei muito desse menino quando ele teve no ringue, tá? É um moleque. Moleque, deve ter, sei lá, 21 anos, tá? Tu olha pra cara dele, parece que tem 16. Mas é um cara muito, muito bom. Eu acho que a WWE vai investir nesse menino aqui. Fiquem de olho em Romeu Moreno pro futuro, tá? Osiris Griffin, pra mim, abaixo da crítica, tá juntinho ali com os demais membros do The Cullen, na verdade, do Dark State, né? Vou até colocar ele aqui do lado do Cutler James, porque pra mim também merece bife. Vamos repaginar o Osiris Griffin. Shallow Hill, top das galáxias, né? Shallow Hill, tô me tornando fanzaço do Shallow Hill. Grande lutador, persona incrível, divertido, tem uma marca que é a risada dele. Pra mim, Shallow Hill é um dos caras que vai ser o futuro da companhia. Pode anotar, esse cara até 2027 vai ser campeão da NXT e vai dar um pulinho no main roster, tá? Tavion Heights eu vou colocar como aceitável. É um bom lutador, mas fora isso não tem nada a agregar. E Tristan Angels eu vou colocar como aceitável também. Também é um bom lutador. Tá desenvolvendo a persona dele, tá apresentando a persona dele para a galera da WWE. Então a gente fica ali tentando descobrir quem é esse cara, né? Ele é um almofadinha britânico. Muita gente tá comparando a ele a persona do Triple H quando o Triple H chegou na WWE, né? Aquela persona do Hunter Hearst Helmsley. Então, vamos ver aí como é que a WWE vai construir esse cara, né? Esse cara arrogante, almofadinha, aristocrata, né? Que tá chegando aí na WWE. Bom, então essa fica aqui a minha tier list. Então, a galera top das galáxias: Bron Breakker, Seth Rollins, Obafemi, Cody Rhodes, Gunther, Sami Zayn, Dorian Dux, Sean Legacy e Shiloh Hill, entre os muito bons.
Nós temos Angelo Dawkins, Montez Ford, Chad Gable, Ethan Page, Javon Evans, Penta, Rey Mysterio, Carmelo Hayes, Ricky Saints, Ray Phoenix, Jackson Drake, Sakon Sugar, ZK Prosper, Mason Rook, Miles Bourne, Narako, Tony DeAngelo e Romeo Moreno. Essa é a minha tier list, eu quero saber a sua. Quem são os lutadores que você moveria? Você moveria de uma prateleira para outra? Que você tiraria do top das galáxias? Quem você colocaria ali no top das galáxias? Quem você desceria? Coloca aqui nos comentários as suas movimentações, eu quero saber a opinião de vocês. E não deixe de continuar assistindo e maratonando os nossos outros conteúdos, porque vocês sabem que tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. Hoje à noite a gente deve fazer a nossa live do SmackDown e se tudo der certo, a live na verdade vai começar às 7 horas da noite no jogo da Argentina contra Cabo Verde. Nós teremos o conflito épico entre Lionel Messi e Vozinha. Essa eu não posso perder. Se tudo der certo, 7 horas da noite a gente vai ter a nossa live e aí a gente vai fazer uma live de Copa do Mundo e SmackDown. Eu conto com a sua presença. A gente se vê mais tarde. Um grande abraço. Até a próxima.